Ora então, muito boa tarde, viva. Eu quero naturalmente cumprimentar todos os presentes nas pessoas dos meus colegas de mesa, em primeiro lugar começando pelas representações das câmaras municipais de Lisboa e de Cascais, e agradecer muito ao Nelson Dias, antes de o convite para aqui estar, e o convite também que foi feito para podermos colaborar neste livro, agradecer também a inspiração que o Nelson Dias também representou para nós na implementação deste processo e alguém que nos ajudou com a sua experiência e com a sua visão na própria implementação do orçamento participativo, Jovem Portugal. Isto, portanto, faço esta introdução para dizer que parte do que vou apresentar aqui nasce também do que foi a troca de impressões que sempre fomos fazendo de forma muito aberta e daí sublinhando também e corroborando que não poderia haver um melhor espaço para a apresentação deste livro. Portanto, em primeiro lugar, o agradecimento e o reconhecimento pela ajuda que vem já de trás. E referir também que, tanto neste processo como noutros, para nós a nível do Governo Central e na implementação das políticas de juventude, a valorização do que é as tarefas das autarquias locais é para nós fundamental e acabámos por aprender muito também para este processo daquela que era a experiência das autarquias locais. Referir também que nós, neste momento, Instituto Português do Desporto e da Juventude, temos um estudo que brevemente será lançado, exatamente feito sobre as políticas municipais de juventude, porque nos parece que a interação e a articulação e, antes disso, um grande conhecimento sobre o que todos fazemos no terreno é fundamental e daí esta primeira nota. Portanto, eu vou, de forma relativamente simples, partilhar convosco algumas ideias fundamentais sobre o Orçamento Participativo Jovem Portugal. Nós estamos neste ano na segunda edição, está a decorrer exatamente neste momento a fase de participação. Este foi um processo que começou, e aliás parte também desta casa, foi por uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado, feito desta casa, pelos senhores deputados, e que o Governo abraçou com grande energia. O Governo tinha já assumido o compromisso de implementação de vários tipos de processos de participação, nomeadamente um orçamento participativo de escala nacional, que foi o primeiro em todo o mundo, o Orçamento Participativo de Portugal. Com o Orçamento Participativo Jovem Portugal conseguimos também ter ao mesmo tempo a implementação, aquele que se assume como o primeiro Orçamento Participativo Jovem de escala nacional também a nível mundial. Em traços muito simples, e não demoramos muito nessa parte, em termos de metodologia, foi um bolo orçamental relativamente pequeno, 300 mil euros, o máximo por projeto foi de 75 mil euros, tivemos apenas um único círculo que abrangeu todo o território nacional e tínhamos 4 áreas fundamentais para os jovens poderem apresentar propostas. E com isto chego à outra parte, jovens entre os 14 e 30 anos, inclusive nacionais ou estrangeiros a residir legalmente em Portugal. Bem, este processo, como disse, bebeu muito do que era a experiência de vários orçamentos participativos de índole local, principalmente já feitos em Portugal, bebeu também do que eram as primeiras dificuldades da primeira edição do Orçamento Participativo de Portugal e também do Orçamento Participativo das escolas. Portanto, tivemos um ano, em 2017, em que 3 orçamentos participativos de escala nacional avançaram em Portugal e acho que tudo isso acabou por contribuir para um autêntico ecossistema de participação juvenil que se vai fortalecendo e que, volto a dizer, vinha também já potenciado por várias câmaras municipais, nomeadamente as que estão aqui representadas. Dizer que nós optámos por fazer um calendário na primeira edição muito apertado. O que é que isto significa? Que não fizemos coincidir nenhuma parte do calendário com o que foram as nossas eleições autárquicas. O que significa que nós fizemos o lançamento no dia 2 de outubro e toda a fase de participação acabou por ocupar um bocadinho menos de um mês, tal como a fase de votação. Portanto, fizemos questão, na primeira edição, estar em todas as capitais de distrito, nas capitais das nossas regiões autónomas, e estes foram os encontros de participação que fizemos de forma organizada. Houve também outros auto-organizados por algumas entidades que nós também convidámos, no fundo, a que os auto-organizassem. Este ano, já agora fazendo aqui este desvio, neste ano estamos a tentar fazer mais ou menos o dobro em termos de quantidade e potenciar também estes encontros auto-organizados. E, portanto, agora
Posta esta parte muito singela, porque eu julgo que o ideal será toda a parte de perguntas e a parte de debate que se possa suscitar. No fundo, permitam-me dizer quais foram os motivos principais que estiveram por trás desta opção política, no fundo, que abraçamos e que tanto abraçamos que estamos agora com uma segunda edição. Todos sabemos que há um problema de afastamento dos cidadãos de boa parte do que é a participação pública, não só a política. Ao nível juvenil, estamos conscientes que há uma dificuldade grande. E este processo, tal como outros processos, e fomos também beber da própria experiência do antigo Instituto Português da Juventude, atual Instituto Português do Desporto e da Juventude, e este acaba por ser mais um processo, conjuntamente com outros, em que estamos apostados para, no fundo, ativar a participação, dar uma consciência de participação diferente aos nossos jovens. Temos a noção que é necessário envolver cada vez mais a juventude em todos os domínios possíveis da vida pública e que, ao envolver a juventude de uma forma particular, estamos também a contribuir para o envolvimento de todas as camadas da população e, no fundo, a contribuir para uma maior coesão da própria sociedade. É assim que vemos. Acreditamos que estamos a aumentar a própria literacia democrática com estes processos deliberativos e a contribuir para que cada vez mais a juventude seja vista como uma parte fundamental da sociedade, em que está ultrapassada uma visão talvez mais antiga, ou espero que seja mais antiga, em que devemos ouvir os jovens. Neste momento, o que assumimos, o que este Governo assume, é que temos de envolver e criar mecanismos e readaptá-los constantemente para envolver os jovens verdadeiramente na decisão. Ora, chegamos à conclusão que se justifica um orçamento participativo, um processo específico para a juventude, porque acreditamos que isto dá também consequência ao que é o próprio desígnio constitucional de haver uma proteção especial à juventude, que abrange várias áreas, mas entre as quais a salvaguarda do seu espírito crítico, do seu espírito de iniciativa. E, portanto, ao longo deste processo, tal como noutros, mas conseguimos ver que dezenas de jovens numa sala a falar entre si, em toda uma lógica não formal, entre pares, consegue produzir uma espontaneidade de criatividade que noutros processos não é possível da mesma forma. E, portanto, acreditando que a juventude tem de estar inserida no todo social, como é evidente, e aproveitando o que disse há pouco, de termos um objetivo, no fundo, de coesão social, acreditamos também que são precisos criar espaços próprios de participação para a juventude, exatamente para potenciar essa participação. Tivemos como objetivos, e agora vou correr aqui muito rapidamente, o reforço da qualidade da democracia e dos seus instrumentos, o fomentar da participação ativa e informada dos jovens, incluí-los, como já disse, na definição de políticas públicas e reforçar a educação para a cidadania. Mas, fundamentalmente, reforçar o sentimento de pertença dos jovens à comunidade. Estando conscientes, e aqui entramos numa parte em que é mais pessoal a visão de cada um, mas eu acredito cada vez mais que as gerações mais jovens participam efetivamente, mas cada vez mais participam de forma ativa e enérgica quando sentem que a sua participação individual vai fazer uma diferença concreta. Julgo que cada vez mais as gerações mais jovens se sentirem que estão dentro de uma multidão em que alguém já faz, em que não são estritamente necessários, não participam. Isso cria dificuldades, mas também cria determinadas potencialidades. E daí termos tido uma grande preocupação, até porque isto passa por todo o domínio das próprias políticas de juventude do Instituto Português do Desporto e da Juventude, em que o processo fosse o mais transparente possível, ainda mais sendo o primeiro, porque poderíamos, no fundo, perder a possibilidade da apropriação pela juventude desse processo. E então fizemos com que, ou esforçámos-nos imenso porque fosse sempre muito claras as regras, fosse sempre muito claro a resposta às reclamações, fosse muito claras as datas de participação, a forma da avaliação técnica dos projetos, a própria votação de forma o mais clara possível, porque esta é também uma juventude que fiscaliza. E este é também um objetivo deste género de processos e deste processo em particular. Trazer a juventude para a própria fiscalização, se bem entendida, do que são os processos democráticos e do que são os processos e as próprias instituições. E a verdade é que até não é de sumenos, sem dúvida, mas até todas as reclamações, e foram muitas que foram apresentadas à lista provisória, é em si uma possibilidade de aprendizagem que cada jovem ali teve. E os números mostram-nos que tivemos, de facto, jovens a participar de tenras idades e jovens já, como é o meu caso, que já estavam a chegar aos 30, no meu caso já os ultrapassei. Mas para dizer que, apesar de tudo, e depois poderemos, se alguém o entender, falar um pouco mais sobre números,
de facto, mostra-nos que a generalidade dos jovens que participaram, uma esmagadora maioria, já tinham o secundário concluído e cerca de metade, mais de metade, tinham formação superior. Portanto, demonstra-se também neste processo um autêntico ciclo vicioso que muitas vezes temos, em que quem já participa, quem está institucionalizado, porque me esqueci de dar aqui um outro dado, em que são muito poucos a percentagem de jovens que declaram não estar nem a estudar nem a trabalhar. O que demonstra claramente que quem não está numa forma de participação ativa social, menos participa nos outros processos que temos. Queria dizer-vos que apostamos, até porque estávamos num período muito experimental e acho que essa aposta foi ganha, em aproveitarmos as potencialidades que tínhamos de toda uma rede de atores no setor. O que fizemos foi aproveitar a rede de pousadas de juventude, aproveitar a rede de comunicação do Cartão Jovem, aproveitar os serviços descentralizados que temos a sorte de ter em todos os distritos do país do Instituto Português do Desporto e da Juventude e fizemos parcerias fortes com o Conselho Nacional de Juventude, a Federação Nacional das Associações Juvenis. E acho que isto também prova que o envolvimento das associações, das entidades, e penso poder dizer assim, se bem feito, e acho que conseguimos fazê-lo bem para uma primeira edição, não contende com aquela que é a participação individual dos cidadãos. E optámos por, neste processo, ser muito claros em todos os momentos e explicar aos jovens que cada proposta era de um cidadão individualmente considerado, ou de um grupo de cidadãos, e nunca de um coletivo, de uma associação, de um conjunto institucionalizado, por muito que o pudesse apoiar. Queria dizer-vos que também contamos com uma boa colaboração, nomeadamente ao nível da divulgação e do potenciar para a participação de jovens das federações desportivas. Isto leva-nos a um outro ponto, que é o ponto da juventude que encontramos. Uma vez mais, encontramos uma juventude, de facto, aberta à participação, uma juventude que demonstra pelas propostas apresentadas e pela votação que fez, na minha apreciação, obviamente, isto é subjetivo, mas que demonstra conhecer as prioridades e não ter medo em agarrar na luta por essas prioridades. Isto para dizer que o que teve mais projetos aprovados foi a área da sustentabilidade ambiental, por exemplo. Nós no desporto, inclusive, tivemos imensos projetos muito criativos e alguns deles que eram replicar de projetos já existentes, mas houve muita atenção aos fatores de inclusão. É o que encontramos também nas propostas dos jovens. E, portanto, encontramos, se calhar, raciocínios muito ou conotados como sendo maduros, muito mais maduros do que eventualmente seria de esperar. Houve até quem comentasse que o processo, em determinados momentos, não parecia um processo jovem, porque as ideias eram muito sérias. E acho que isto também ajuda a juventude a demonstrar a toda a sociedade que pensa em coisas sérias, que propõe coisas sérias e que quer fazer parte da resolução dessas dificuldades sérias. Conforme dizia, e falando desta juventude que encontramos uma juventude pronta a experimentar, uma juventude que, talvez, um dos fatores relevantes é uma juventude que tem algum receio do erro, uma juventude que talvez hoje em dia esteja muito pressionada porque são redes sociais, porque são uma quantidade de fenómenos que muitas vezes tiram uma certa naturalidade e a possibilidade de errar. E uma grande parte do que é a nossa missão, o Instituto Português do Desporto e da Juventude, aliás, aqui representado pelo Dr. Carlos Pereira, que é membro do Conselho Diretivo e não só, mas para dizer que temos sempre a vontade de apoiar, não o erro, mas a possibilidade de errar. E este processo também ajudou isso. E queria dizer que encontramos uma juventude que compreende as limitações da necessária articulação entre a sua vontade, as suas ideias, os seus sonhos e o que são também as instituições e os seus próprios mecanismos e as suas próprias limitações. Eu dei este exemplo há dias numa outra palestra em que estivemos, em que o Nelson também esteve, dizendo que um dos pontos de exclusão do regulamento é a proposta do jovem contrariar o programa de governo ou contrariar políticas públicas em curso. Ora, nós recebemos algumas opiniões negativas quanto a este facto de alguns políticos, não muitos, por acaso. Todavia, não encontramos nenhuma reclamação, nem nenhum jovem dos milhares de jovens que estiveram envolvidos neste processo que algum dia o focasse. Sempre foi compreendido que se existe um programa de governo, do governo da nação, se existem políticas públicas em curso, pois a minha ideia tem de coordenar-se com essas ideias e não pode sobrepor-se a essas ideias. E isso surpreendeu-nos de facto e são pequenas coisas que retiramos deste processo que nos parecem muito encorajadoras, muito honestamente. Acreditamos que esta percepção
destes mecanismos e a percepção da necessidade de os compatibilizar com outros processos é um dos principais efeitos que retiramos deste primeiro processo. Dizer alguns números muito rapidamente. Foi menos de um mês o tempo de participação e de submissão de propostas na primeira fase, nesta primeira edição, e foram submetidas mais de 400 de propostas. Passaram à votação cerca de 167, 169, estou a falar agora de cor, projetos a votação. Foram recebidos em 20 e tal dias mais de 10 mil votos. E eu conheço os números que não interessam tanto para aqui, mas não tivemos um grande investimento mediático, não tivemos um grande investimento ao nível de gasto de dinheiro a nível central na promoção deste projeto. Este ano temos outro tempo e acreditamos que conseguiremos chegar a outros números, ou pelo menos repetir estes números, mas com outra densidade. Reparámos também que a juventude portuguesa padece dos mesmos males do resto das gerações portuguesas. O que é que eu quero dizer com isto? No último fim de semana, mais que duplicaram as propostas que nós tínhamos. Na sexta-feira eu lembro-me de ter falado com o Nelson, com quem me aconselhava muitas vezes, e tínhamos cerca de 200 propostas e festejámos, e terminámos o domingo com 400 e tal propostas. Festejámos também, mas as pessoas que tinham de fazer a análise técnica já não festejaram tanto, mas foi sem dúvida um bom problema. Dizer também que foram 7 os projetos aprovados, eventualmente depois poderemos ou não falar sobre eles, e que conseguimos fechar com chave de ouro num momento informal, num momento que foi, permitam uma expressão corriqueira, foi muito giro. Foi um momento em que, no fundo, colocámos o Orçamento Participativo Jovem Portugal dentro do conceito do maluco beleza de Rui Unas, que eventualmente muitos da audiência conhecerão, e em que tivemos uma conversa entre Rui Unas e o Sr. Ministro da Educação. Antes disso, o Sr. Secretário de Estado apresentou quais eram os projetos vencedores. Tínhamos os jovens, obviamente, os vencedores tinham sido avisados no dia anterior para que pudessem estar presentes, e houve interação entre os proponentes e o Ministro, entre os proponentes e o Rui Unas, e conseguimos com isto chegar, porque o Rui Unas já tinha uma rede na internet muito grande, conseguimos chegar a muitos milhares de pessoas. E é importante também chegar a pessoas de outras gerações. E conseguimos fazer isso através desta forma informal de fazer a apresentação. E conseguimos captar a atenção de uma outra forma. E se nós estivermos atentos à necessidade de transparência e de correção absoluta do processo, tem de ser uma coisa quase sagrada, porque a juventude é de facto muito exigente. É uma área que quem trabalha nela sabe que é de facto exigente, e isso dá-me também esperança. Mas se tivermos muita necessidade de fazer um processo muito transparente e muito rigoroso, também sentimos neste momento a mesma necessidade ao nível do que é a implementação. Ou seja, neste momento, quem entra na página do Orçamento Participativo Jovem para participar no processo de 2018, continua a ver lá os processos que ganharam em 2017, e a nossa esperança é, quando for o encerrar deste processo, podermos apresentar em franco estado de evolução a implementação desses processos. Porque temos a consciência que isto é crítico para o que é a necessidade da apropriação da juventude deste processo. Este processo pertencerá a Portugal quando a juventude continuar o caminho que está a fazer de apropriar-se dele. Fiquei satisfeitíssimo quando pessoas de vários sítios contactaram o Gabinete e o IPDJ, informalmente ou formalmente, para saber quando é que começa, como é que vai ser este ano. Já tenho pessoas a preparar projetos. E isso é de facto fantástico. Estamos a tentar criar, no fundo, um sistema de monitorização. Vamos aprender também com certeza com os erros que eventualmente vamos cometer, mas também nesta fase, nas reuniões que tivemos com os jovens proponentes, temos notado uma forte flexibilidade na compreensão do que são as limitações. Honestamente, eu esperava até que houvesse a vontade até de impor um certo sonho da parte de alguns proponentes, era expectável que isso acontecesse. Não, as pessoas estão e a maioria das vezes, para ouvir e para aprender e para sugerir de uma forma que compreendem, de facto, muitas vezes que as coisas não dão para ser totalmente como sonharam. Dizer que 2018 teve um aumento relativamente significativo, é de €500 mil, o que nos permite ir para o máximo de €100.000 por proposta. As áreas temáticas, umas repetem-se, outras não, mas mantemos a sustentabilidade ambiental porque nos parece, e o desporto inclusivo, porque foram apostas muito ganhas na versão anterior. E dizer-vos que este processo, a par de outros processos que conseguimos implementar muito recentemente, como sejam, por exemplo, passarmos a ter o Conselho Nacional de Juventude e a Federação Nacional de Associações Juvenis como estruturas donas também do que é a Movi Jovem, ou seja, a rede das pousadas de juventude, iniciando-se a cogestão
na gestão das pousadas de juventude e na iniciativa Cartão Jovem. E esta é uma medida que, a nível internacional, tem tido um eco muito positivo e que era falada em Portugal há muito tempo. E estamos também a terminar neste momento o primeiro Plano Nacional de Juventude, que igualmente vai ser marcante para as políticas de juventude nos próximos anos. E, portanto, eu acredito que estes processos dos quais hoje falamos aqui, em caminho para terminar, fazem sentido dentro de um ecossistema com outros processos semelhantes, sem dúvida, outro tipo de orçamentos participativos, porque nós já tivemos jovens que nos vinham, depois de ter participado no seu orçamento participativo local, muitos depois de terem participado no primeiro orçamento participativo das escolas, e eu acredito, sinceramente, que isto vai ser um crescendo não só de números, mas também de qualidade dessa participação. Mas dizer que isto corresponde ao que é a responsabilidade do nosso país, em termos internacionais, no que toca a políticas de juventude. Nós comemoramos este ano os 20 anos sobre a primeira Conferência Mundial de Ministros da Juventude, que foi feita aqui, quando António Guterres era Primeiro-Ministro, agora é Secretário-Geral das Nações Unidas. No ano seguinte, pela primeira vez, as Nações Unidas instituíram o dia 12 de agosto como o Dia Internacional da Juventude, e de lá para cá Portugal tem tido responsabilidades, de facto, cimeiras naquilo que é o debate sobre as políticas de juventude em todo o mundo. Dizer que para o ano vamos ter uma reedição desse encontro, que vai ser, no fundo, Lisboa 98 mais 21, em que vamos ter novamente em Portugal, isto foi anunciado há muito pouco tempo em Nova Iorque, vamos ter novamente em Portugal uma Conferência Mundial de Ministros da Juventude, e não vinha com isto pensado, mas lanço aqui também o repto para que, no fundo, este livro, este projeto que aqui temos e o porta-estandarte desta forma de participação que o Nelson Dias é também, possam também de alguma forma vir a imediar-se deste processo para o ano. Porque sem dúvida temos tido a nível internacional muitas pessoas a aproximar-se de nós e a querer aprender com as nossas experiências, tal como nós, neste processo e noutros, mas é este que aqui me traz, temos esforçado imenso por aprender com os outros. E permitam-me dizer, da parte das autarquias locais, temos tido uma receptividade muito boa, porque vimos claramente que, sendo os atores no terreno, nesta forma de participação há mais tempo, tínhamos tudo a ganhar em aprender com e mostrar que este processo, se calhar só é possível ter sucesso numa primeira edição, porque havia um trabalho prévio já feito em vários municípios. E estes processos não têm de todo de esvaziar os processos locais, muito pelo contrário, têm de ajudar a alimentá-los e a robustecê-los. Dizer que tudo quanto vi neste processo me reforçou a própria esperança na democracia, muito francamente. Não só as pessoas que conheci, jovens, como todos aqueles mais velhos que também ajudaram a trazer os jovens, e tantos que disseram que pena que no meu tempo não havia, mas nesse caso tem outros orçamentos participativos, dos quais falaremos também a seguir. Portanto, por fim, agradeço terem-me ouvido e apelo à vossa ajuda, ajudarem a divulgar o projeto do Orçamento Participativo Jovem Portugal 2018, que está a decorrer neste momento, e até ao final do próximo mês vai ser o período para submissão de propostas. Portanto, temos ainda muito tempo. Se for à mesma cadência da última, tenho medo do final de julho. Muito obrigado.